Queridos, nós vamos falar de uma mãe, talvez uma das mães mais admiráveis da história da Bíblia. Esta mulher, ela soube se derramar aos pés do Senhor, ela soube ser fiel a Deus como nenhuma outra. Que mãe seria capaz de abrir mão do seu filho e entregá-la aos cuidados de Deus? Uma mãe que não tinha possibilidade nenhuma de gestar. E o Senhor lhe deu o privilégio de ter filhos. Vocês sabem que mulher é esta? Já dá para saber, né? Ana. 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 18. A história de Ana traz lição não somente para as mulheres, mas Ana é um testemunho vivo de todos aqueles que o coração se encontra angustiado. Ana é um exemplo para todo aquele ou toda aquela que tem o coração em expectativa de coisas que aparentemente impossível aos homens, mas não impossível a Deus. Ana, ela dá um exemplo de não se sentir magoada. Quando ela é julgada por Eli, em sua oração, que ela estava embriagada. Ela simplesmente respondeu: não, meu Senhor, eu não bebo, eu nem toco em bebida alcoólica. Apenas estou derramando o meu coração, o meu espírito diante do meu Deus. Ela não se aborreceu com Eli. Ela explicou o que ela estava fazendo ali. E Deus respondeu o seu clamor. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quem puder ficar de pé, por gentileza, em reverência à palavra do nosso Deus. Quem não puder, pode ficar sentadinho, não terá menos reverência, com certeza. Mas os que puderem, por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhes der um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar dizendo, ou diante do Senhor, melhor dizendo, dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada?
trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebo vinho, nem bebida alcoólica, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ela lhe disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Obrigado, Senhor. Através da tua serva, o Senhor nos dá lições tão preciosas. E na tua presença, o Senhor muda a nossa história. Que na tua presença, o Senhor muda a história da nossa família, dos nossos filhos. Na tua presença, muda de um coração aflito e amargo a um coração tranquilo e quieto. Nós te agradecemos, porque na tua presença há refrigério para a alma aflita. Deus de infinita graça e compaixão, assiste-nos nesta noite, que a tua palavra chegue em cada coração de maneira favorável. E que o Senhor fale a cada coração aqui esta noite, através da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O tema da nossa mensagem nesta noite: Ana, uma mãe que buscou a Deus de todo o coração, e o Senhor lhe atendeu. Nesses dias que nós estamos vivendo, como nós já oramos pelo Rio Grande do Sul, mães que não têm motivo para celebrar esse dia. Mas não somente no Rio Grande do Sul, ouvindo os jornais, ouvimos de quantos jovens estão sendo dizimados todos os dias por causa das drogas, por causa da desobediência aos pais, por causa de amigos que lhe conduzem ao erro. Isto às vezes custa a sua própria vida. E há muitas mães que não sabem mais o que fazer com o seu filho, que não sabem aonde buscar mais socorro. Porque o mundo que nós estamos vivendo é mau. O mundo significa nós, o ser humano. Há muitas pessoas que ficam a se questionar: por que está acontecendo isso no Rio Grande do Sul? Mas não é somente no Rio Grande do Sul, é o mundo. Porque a guerra, Israel e o Hamas. Porque um vulcão entrou em erupção nas Filipinas e muitos tiveram que fugir de casa, às pressas. Porque muitas outras tragédias estão acontecendo no mundo. A gente precisa se perguntar: por quê? E a culpa
é de cada um de nós. Porque a própria palavra de Deus diz que o nosso pecado, a maldade de cada um de nós, condena a terra, condena o mundo. E justamente por causa da maldade deste mundo, muitos filhos parecem não ter mais jeito. Não tem jeito se não tiver a confiança naquele que pode dar jeito. A história da vida de qualquer pessoa pode ser mudada se colocarmos estas pessoas de coração sincero, nos derramando na presença de Deus em oração. O Senhor tem jeito. Eu já vi muitas mães chorando pelos seus filhos e não desistindo nunca. Já tivemos ajudando, só um exemplo, uma mãe que às vezes à noite saía. Uma vez ela bateu na minha porta por volta de 3 horas da manhã. Ela estava indo à igreja, ainda não era convertida, não era crente. E ela chegou na minha porta e disse: pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais ideia do que fazer. Então eu vim aqui pedir socorro. Várias vezes a minha filha chega em casa levada por tantas pessoas, de maneira que ela não consegue mais andar, ela chega nos braços, embriagada, drogada. E todo final de semana a minha peleja é esta. Todo final de semana eu já espero procurá-la. Às vezes eu encontro nos bares, embriagada, sem ninguém para levar para casa. Quando chega esta hora eu fico aflita, porque eu não sei se ela se encontra ainda viva. Saí naquela noite à procura daquela jovem. Quando pensa que não, ela recebe o telefonema dizendo que a jovem foi levada para casa pelo seu namorado. O namorado, um jovem usuário de droga, traficante. E aquela mãe começou a ir aos pés do Senhor. Ele disse: pastor, eu não tenho outra saída. Eu não tenho outra saída. A única coisa que eu pude dizer a ela, eu digo: olha, a sua saída, você já sabe, o que eu já lhe falei. É você se derramar aos pés do Senhor. Contei a história de Ana. Ana creu no impossível. E eu disse para ela: sua filha não é impossível ser recuperada. Ana era impossível ter filhos, ela era estéril. Humanamente era impossível Ana ter filhos. E Deus a possibilitou. E aquela senhora se derramou aos pés do Senhor. Levamos aquela jovem a um acampamento, ela foi e levou o namorado. Os dois se converteram. No acampamento no período de carnaval. Aquele jovem passou quase mais de 1 ano na igreja. Ele deixou a igreja, mas não voltou mais a traficar. Ele deixou a igreja, mas ainda o seu coração arde pela igreja, porque de vez em quando ele vai à igreja e quando eu o encontro no meio da rua, eu perguntei: como é que você está? Ele disse: pastor, eu não estou bem, porque eu estou longe de Deus. Eu creio que ele vai voltar. E a jovem casou-se, tem uma filha linda e cuida de crianças na igreja. Ela e o marido. Os dois servem ao Senhor até hoje. Já faz muitos anos que isto aconteceu. É só um exemplo que a gente dá para encorajar as outras mamães a não desistir dos seus filhos. Se você conhece alguma mãe que já está a ponto de desistir, que não tem mais saída, que não tem mais ideia como aquela irmã,
disse para mim: pastor, não tenho mais ideia. Ana é um exemplo de que não há tristeza no coração de quem subiu à casa do Senhor e se derramou aos seus pés. Não há tristeza. No versículo 7 deste capítulo, isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava, e por isso Ana se punha a chorar e não comia. Ela sempre, todos os anos, ia à casa do Senhor, a conhecer esse Deus que o seu esposo conduzia toda a família a conhecer, chamado Deus dos Exércitos. Ana acompanhava o seu marido a conhecer esse Deus. No versículo 3 diz: todos os anos este homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ele ensinava à sua família de quem era Deus, Deus imbatível, Deus que compra as nossas guerras, Deus que vence por nós as nossas batalhas. E aquela mulher entendeu de quem era Deus, e ela recorreu a Ele. Mas também não há tristeza no coração de quem derrama a sua alma em oração diante do Senhor. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos dá a direção, mostrando nesse texto o que devemos fazer quando os nossos corações estiver sem ideia da situação, quando nós estivermos em situação que não temos saída. Não temos saída de acordo com as nossas ideias. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecida diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Às vezes nós levamos ao Senhor as nossas necessidades, as nossas preocupações, mas como quem não acredita que Deus é capaz de fazer o impossível. Esse Deus em quem nós cremos, Ele é capaz não somente do que nós somos incapazes de fazer, mas esse Deus em que nós servimos e que estamos falando hoje à noite, Ele é capaz de fazer o que nós somos incapazes de pensar. Quando nós não temos ideia e vamos a Ele, Ele age e faz acontecer. Ana não somente ficou em oração, ela foi proativa. No meio da sua angústia, ela foi aos pés do Senhor e fez um voto. E disse a Deus em sua oração: Senhor, se me deres um filho homem. Ela ainda disse um filho homem.
ela especificou o que ela queria. Eu o darei ao Senhor como meu voto. E navalha não passará na sua cabeça. Ela pediu um homem, porque somente o homem poderia servir como sacerdote no templo. Se nasce uma mulher, ela não poderia cumprir o seu voto. A navalha não podia passar na sua cabeça, pois o homem que era dedicado a Deus não podia cortar o cabelo naquela época. Ana sabia o que pedia. E na sua oração, no seu pedido, no seu voto, ela não foi egocêntrica. Ela não pensou na sua impossibilidade de ter filho, não foi nisso que ela pensou somente. Ela não pensou somente em ter um filho para que a sua rival parasse de lhe encher, de lhe provocar. Ela fez um pedido e fez um voto a Deus. Ela pensou em agradar aquele a quem ela dirigiu a sua oração. A maioria dos nossos pedidos é muito egocêntrico, é pensando em mim, e eu, e eu, e eu. Muitas vezes, a maioria dos nossos pedidos, nós não estamos pensando em glorificar aquele que é capaz de atender às nossas necessidades. A maioria. A maioria dos nossos pedidos é pensando em suprir as nossas necessidades. E o apóstolo João diz que muitas vezes oramos e pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para suprir os nossos deleites. Pedimos para suprir as nossas necessidades. E muitas vezes nem pensamos em pessoas que nos cercam. Pensamos em nós. E Deus não vai atender. Ana deu essa lição a nós. Então, não há coração triste, abatido, angustiado. Coração que vai sinceramente aos pés do Senhor e se derrama e pensa não somente em si. Versículo 10 diz o seguinte: e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. No versículo 15 diz o seguinte: porém, Ana respondeu: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi nem bebo bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Apenas eu estava derramando o meu coração diante de Deus. Eu estava só derramando as minhas necessidades diante daquele que pode suprir. Como eu falei antes, ela não ficou chateada porque tinha sido tida por Eli como embriagada. E no versículo 18 diz que Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. O fastio havia acabado. O desejo de não comer tinha passado.
A tristeza do seu coração já não mais existia. O seu semblante já não era mais abatido. Mas ao Deus eterno cumprir, a ele ouvir a sua oração, ela apressadamente cumpriu o seu voto. No versículo 11, para nós encerrarmos, diz: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes der um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. E observa o versículo 28, o último versículo deste capítulo 1. Por isso também o Eterno o entrego ao Senhor, melhor dizendo, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Ela entregou o menino aos cuidados de Eli na casa do Senhor. E Ana não simplesmente fez isto, ano após ano, ela se responsabilizou em vestir o menino, em sustentar o menino, mesmo que ele estivesse entregue ao Senhor, como ela havia prometido. Ela fazia as roupas sacerdotais para o seu filho vestir e servir na presença do Senhor. Então, que nós podemos perceber que o Senhor que fez desta mulher estéril mãe. O que nós podemos aprender é que um coração aflito, triste, amargurado, que vai à presença de Deus, que derrama sua alma diante do Senhor e que obedece os seus mandamentos, por mais triste que o seu coração seja, o Senhor retira do seu coração toda tristeza e dá plena felicidade. O problema está em nós, que nós somos infiéis por natureza, mas nós podemos mudar isto. Você pode mudar a história da sua vida hoje ainda, você se colocando diante do Senhor em oração, e entregando o seu coração a Ele, entregando os seus desejos, entregando a sua vontade, entregando a sua alma, o seu coração, a sua vida. O Senhor, somente Ele pode mudar a história da sua família. Somente Ele pode mudar a história de qualquer mamãe que às vezes não tem mais esperança de mudança dos seus filhos. Mas Deus pode mudar. Deus pode fazer toda a diferença. Se de coração você buscar Ele em oração e desejar de coração fazer a sua vontade. Ana foi atendida porque ela se colocou diante do Senhor para fazer a vontade de Deus. Ela abriu mão do único filho que ela tinha para entregar a Deus. Talvez você não precise abrir mão de um filho. Talvez você precise abrir mão de um estilo de vida que tem levado você à perdição. Talvez você precisa abrir mão de alguma coisa que desagrada a Deus, para que o Senhor dê plena felicidade ao seu coração. É uma troca? Não, não é uma troca. É porque o Deus não fez você para viver sofrendo. Deus não fez você para viver com o coração amargurado. Apenas a situação que nós escolhemos amargura a nossa vida, amarga o nosso coração. Mas somente nós podemos tomar a decisão para mudar a história da nossa vida. Somente você pode fazer isto. Ninguém pode fazer por você.
Ah, mas minha mãe é crente. Não significa nada. Ah, mas o meu marido é crente, ou minha esposa é crente. Não faz diferença. É você, é o seu coração, é a sua atitude. Cada um é responsável pela história da sua vida, quando você se coloca diante de Deus. Ah, mas o Senhor disse que o Senhor pode mudar a história da minha família. O seu testemunho pode influenciar a toda a sua casa. A sua obediência a Deus pode influenciar os que lhe cercam. E é por isso que eu digo, somente você é responsável pela história da sua vida a partir de agora. Se você aceita a proposta do Senhor de ir até Ele, como alguém que tem sede e vai à fonte, somente Ele pode saciar a nossa alma. Vamos orar? Deus de graça e misericórdia, o Senhor conhece cada vida aqui presente. O Senhor conhece o coração de cada mamãe. Que elas tomem não somente para si esse ensinamento de Ana, mas que elas possam influenciar a outras mamães, que elas porventura conheçam, que estão sem ideia do que fazer para socorrer os seus filhos, para socorrer a sua casa, a sua família. Deus de graça e compaixão, eu sei que o Senhor está aqui em nosso meio. E rogamos que o Senhor opere em cada coração de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a tua boa vontade. Pois o Senhor pode suprir a necessidade de cada coração aqui presente. E é por isso que clamamos a Ti, de já te agradecendo. Pois oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.